Vamos falar agora um bocadinho sobre a autoionização da água. Então, globalmente, em qualquer amostra de água, além de moléculas de H2O, podemos encontrar moléculas de H3O+, o íon oxónio, e OH-, o íons hidróxido. A presença destes dois íons deve-se essencialmente a uma reação em que a água se ioniza a ela própria. O que nós temos é que as próprias moléculas de água podem ter comportamento de ácido ou de base. Então, uma molécula, sensivelmente uma em cada milhão de moléculas de água, à temperatura de 25 graus Celsius, doa um H+ à outra. A que recebe um H+ tem comportamento de base e transforma-se em H3O+. A que doa fica sem um H+, transforma-se em OH- e apresenta comportamento de ácido. Uma vez que esta reação é pouco extensa, tem um K muito pequeno, tem uma transformação pouco significativa, podemos escrever a constante de equilíbrio e, como a concentração da água vai ser praticamente uma constante, esta concentração que aparece aqui no denominador pode estar acoplada ao Kc para dar origem a uma outra constante. Chamamos-lhe produto iónico da água. Pode ser chamado de K-water. O W é de água em inglês. E nós podemos calcular este valor diretamente a partir do produto da concentração dos produtos da nossa reação de autoionização. Portanto, a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-, desde que essas concentrações estejam em equilíbrio. Isto também significa que nós podemos trabalhar um pedacinho todas as indicações sobre o equilíbrio. Esta tabela é comum. Aqui tenho 3 colunas. Do lado esquerdo a temperatura e no meio o KW costuma ser a relação mais frequente, mas também pode aparecer o pH. O tipo de análise que vamos fazer é exatamente a mesma que usamos no princípio do Chatelier. Então, globalmente, começamos por identificar o que é que diz a tabela. Vamos identificar aqui uma evidência, que é o primeiro passo, e na evidência é conveniente indicar qual é a reação favorecida. Depois, no segundo passo, vamos enunciar a teoria, o que é que diz a teoria sobre este assunto, e a terceira etapa diz respeito à conclusão que nós retiramos daquilo que idealizamos através da evidência e da teoria. Se eu olhar para a minha tabela, o que eu tenho é que à medida que a temperatura aumenta, o KW também está a aumentar. Essa indicação vai aparecer aqui, à medida que a temperatura aumenta, o KW aumenta, e agora eu vou acabar de consolidar esta evidência. Se o KW aumenta, isso significa que a concentração dos produtos também vai aumentar, o que implica que é a reação direta que está aqui a ser favorecida. A minha evidência termina aqui. Quando eu passo para a teoria, tenho que enunciar o princípio de Chatelier e que dizer que, de acordo com ele, cada vez que existe uma perturbação ao sistema, há uma tendência para contrariar essa perturbação até retomar o estado de equilíbrio. Então, perante um aumento da temperatura, o sistema tem que favorecer a reação que é endotérmica. Isto implica que aquela reação direta que está a ser favorecida e que eu identifiquei na evidência tem que ser endotérmica. Então, basicamente, a reação de autoionização da água é endotérmica. Podemos fazer a mesma análise através do pH, com a cautela que o pH diminui quanto maior for a concentração dos íons H3 ou mais. Portanto, posso fazer a mesma análise a partir da terceira coluna ou usá-la apenas na conclusão. Ainda dentro da água pura e a propósito ainda da reação de autoionização da água que está aqui em cima destacada. Eu posso trabalhar a estequiometria entre os produtos, porque se eu olhar para aqui a proporção entre o H3O+ e o OH- é de 1 para 1. Isso significa que se forma tanto do H3O+, como do OH-. Basicamente, isso vai-me dizer que as duas concentrações são iguais, porque a proporção é de 1 para 1, e eu posso dizer que tomam um valor de X. Isto para a água pura. Se eu usar o KW, como o KW é o produto da concentração dos dois,
Então eu vou ter que o kW é x ao quadrado e eu posso determinar o x através da raiz quadrada desse produto iónico. Se eu tiver uma temperatura de 25 graus Celsius, o valor do kW está tabulado e é 1,012 vezes 10 elevado a 14. Eu posso, a partir daqui, ao determinar o valor de x, chegar ao valor da concentração de H3O+, e de OH-, porque são iguais, de 1,01 vezes 10 menos 7 mol por decímetro cúbico. Agora, para qualquer outra solução, como nós estamos a estudar soluções aquosas, desde que a água existe, a relação traduzida pelo produto iónico pode ser aplicada. Ou seja, na água pura, eu tenho igualdade destas duas concentrações. Se eu tiver uma solução diferente, posso não ter uma igualdade, mas sei que a relação entre estes dois é de proporcionalidade inversa e pode ser traduzida por um gráfico como este que está aqui, ou então uso só a matemática e o kW continua a ser igual ao produto destas duas concentrações. Agora, eu numa outra solução aquosa qualquer não preciso ter igualdade nestes dois valores, da concentração do H3O+ e do OH-. Dentro desta mesma lógica, eu posso indicar para qualquer temperatura quando é que eu tenho uma solução ácida, básica ou neutra. Se a concentração entre os íons H3O+ e OH- for a mesma, eu vou ter uma solução neutra, que é o que acontece na água pura. Se a concentração de H3O+ for maior do que a da OH-, então eu estou perante uma solução ácida. Se for a da OH- que é maior, então eu vou ter uma solução básica ou alcalina. No geral, não esquecer que eu vou usar a acidez crescente com base nesta concentração de H3O+. Ou seja, o ácido será tanto mais ácido quanto maior for a concentração de H3O+. Ou ao contrário, a base será tanto mais base quanto maior for a concentração de OH-. Mas a relação entre estas duas concentrações, à partida, será contrária porque elas são inversamente proporcionais.